Olá, pessoal! Estudaremos a Lei Orgânica do município de Japeri, que se localiza no estado do Rio de Janeiro. Estudaremos em parte por se tratar de um conteúdo extenso e faremos exercícios ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Além disso, é muito importante que, se você chegou no canal pela primeira vez, você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um novo conteúdo nessa playlist e em outras que podem ser do seu interesse. Bom, também é muito importante que vocês deem retorno em relação a esse vídeo. O retorno de vocês é fundamental para que eu dê continuidade a essa playlist e também para que eu produza materiais para venda, que são materiais muito importantes e que ajudam muito como material de reforço, né? Material complementar, simulados contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática e outras, né, que podem estar no edital do seu concurso, tá? Então o retorno de vocês é fundamental. Bom, é isso. Bora começar. Bom, a gente vamos dar continuidade ao nosso estudo, tratando aqui de temas específicos da Lei Orgânica de Japeri, né, que estão ali. Artigo 2º, o município ele irá assegurar nos limites de sua competência. Qual é a competência de um município? Ele atua no âmbito local. Ele vai assegurar o quê? A liberdade de associação profissional ou sindical. Então, os cidadãos daquele município, eles têm a liberdade de se associarem em um sindicato, em uma organização, para tratar, deliberar sobre questões envolvendo garantia de direitos, né, trabalhistas, por exemplo. Também o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidirem sobre a oportunidade de exercê-los, sobre os interesses que devem, por meio dele, defender. Então, os cidadãos de Japeri, eles podem se sindicalizar, eles têm esse direito. Eles também podem, compete ao próprio trabalhador decidir se deve ou não aderir à greve, né? Por uma questão de oportunidade, por uma questão de interesse, se ele deve ou não defender a greve. Bom, falando de modo geral, né, dos incisos que fazem parte desse artigo 2º, diz que o município deve, né, criar incentivos às empresas que criam ações para valorizar a mulher, né, a valorização social da mulher. Também o município deve buscar assegurar a garantia dos direitos, principalmente às crianças, aos adolescentes e aos idosos, né, garantindo com absoluta prioridade o direito à vida, o direito à moradia, à saúde, à alimentação, à educação, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e também comunitária. A primazia no recebimento de proteção e socorro, né? Então, esses grupos, crianças, adolescentes e idosos, eles têm prioridade na hora de receber proteção e socorro. Numa situação de emergência, eles serão os primeiros grupos a serem socorridos, né? Além de colocá-los a salvo de outras situações, como de negligência, discriminação, violência, opressão, enfim. Bom, e além da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, que é dito nesses incisos, também é falado sobre aqueles que possuem algum tipo de deficiência. Então, o município de Japeri também vai criar condições para assegurar essas pessoas que possuem algum tipo de deficiência física, que elas sejam inseridas na sociedade, tanto assim no âmbito social, quanto no âmbito também da vida econômica também. Então, a esses grupos deve ser garantido qualidade de vida, dignidade humana e que também seja compatível com as limitações, né, que esses grupos possuem, esporte e lazer. Então, aqui numa perspectiva de inclusão, tá? Também é dito que é dado a essas pessoas desde o nascimento e para toda a vida, tá? Então, incluindo estimulação essencial gratuita sem nenhum limite de idade. E aí, nessa perspectiva de inclusão, né, é dito que o município irá garantir o direito, né, à informação e à comunicação, que é um direito de todos, né, que deve se voltar a todos, dentro do princípio da publicidade, também a esse grupo, as pessoas que possuem algum tipo de deficiência. E para isso, tem que existir uma forma, né, de conseguir incluir esse grupo dentro das limitações, né, que eles possuem. Por esse motivo, é criada a imprensa braille e manutenção de livros em braille e gravados em bibliotecas públicas. Também adaptações para pessoas que possuem alguma deficiência motora, né? E também criação de carreiras de intérpretes para deficientes auditivos. Fechando essa parte, agora vamos ver a organização municipal. Bom, o município de Japeri é considerado uma pessoa jurídica de direito público interno. Bom, quando a gente pensa em uma pessoa jurídica, vem na nossa cabeça logo o quê? Uma empresa, né? Uma sociedade. No entanto, órgãos públicos também são pessoas jurídicas, né? Entidades e órgãos também são pessoas jurídicas. Por quê? Porque tem uma formação ali, porque detém de direitos e deveres e obrigações, porque tem uma regulamentação, enfim, então sim, também são pessoas jurídicas.
É de direito público, né? Porque se volta ao bem comum, se volta ao coletivo. Essa é a finalidade da pessoa jurídica de direito público. E é de direito público interno, que quem faz parte do direito público interno são os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, cada um no seu âmbito de atuação. Então vamos tratar dos interesses envolvendo a sociedade, cada um na sua jurisdição. Então beleza, já entendi que o município de Japeri é uma pessoa jurídica de direito público e de direito público interno. Além disso, é uma unidade territorial indissolúvel que integra a organização político-administrativa de quem? Do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro. Indissolúvel porque não pode se separar, tá? Então, faz parte, né, da organização político-administrativa de uma forma mais abrangente ao Brasil e de uma forma mais específica ao Estado do Rio de Janeiro. Como faz parte do Brasil, né, deve respeitar a tudo que está determinado pela Constituição Federal. E também, como faz parte do Rio de Janeiro, do Estado do Rio, deve respeitar também a Constituição do Estado, assim como esta lei orgânica, que é a Constituição Municipal. Possui autonomia política, financeira e administrativa. Então, autonomia política se volta a quê? Se volta à escolha dos seus governantes, né? Quem vai escolher, né? Aqueles que vão ficar à frente do município, o prefeito, o vice-prefeito, né? Aqueles que vão compor a Câmara Municipal, serão os eleitores de Japeri, né, dentro ali da autonomia política que existe no território, né, assim como, né, essa autonomia política fala sobre a escolha dos governantes e também sobre implementar os projetos governamentais. A autonomia financeira se relaciona ao gerenciamento dos recursos públicos, né? Como é que esse orçamento, esse orçamento ele se destina a quê? A quais políticas públicas? Tudo isso tem que estar alinhado, né, através de um plano, de um planejamento. E também, claro, que o município tem a sua autonomia em relação ao gerenciamento, mas, claro, que ele deve transparência ao povo. E também uma autonomia administrativa, que também tem a ver com gerenciamento, mas de uma forma mais ampla. Não só o gerenciamento financeiro envolvendo orçamento público, né, mas a tudo que envolve a administração pública. Aí nas alíneas que fazem parte do artigo 3º, é detalhado melhor como é que se dá essa autonomia, né? Essas autonomias que são política, financeira e administrativa do município, através da eleição do prefeito e do vice-prefeito, né, que fazem parte do poder executivo do município. O prefeito é o chefe do executivo do municipal e o dos vereadores, que fazem parte do poder legislativo municipal. Para mandato de 4 anos, mediante pleito direto, né, votação direta, também votação secreta, né, na qual os eleitores eles exercem o seu sufrágio universal. Também, né, no quesito financeiro, pela instituição e arrecadação de tributos de sua competência, taxas, tarifas, contribuições de melhoria e aplicação de suas rendas. Então, no quesito da autonomia financeira, fala sobre o quê? Fala sobre a arrecadação desse dinheiro, como é que se dá essa arrecadação, né, através de impostos, taxas, e de que forma esse dinheiro, onde ele é aplicado, como ele é aplicado, né, o destino dessas rendas. Também no quesito administrativo, fala sobre a organização dos serviços públicos, né, sejam eles locais, né, e também a administração própria dos assuntos de interesse local. Foi como eu falei, a parte de autonomia administrativa envolve uma série de questões, né, não só a organização dos próprios serviços, das atividades, como dos assuntos que envolvam, né, o interesse da coletividade local. E também no âmbito legislativo, né, nós temos o exercício da Câmara Municipal, que é composta pelos vereadores, tá? Que vão ali ter várias funções, né, funções legislativas, por exemplo, né, na elaboração de atos normativos, né, de atos legislativos que irão regulamentar alguma ação, alguma matéria envolvendo o município. Falando de modo geral dos incisos que fazem parte desse 3º artigo, fala que o município ele pode celebrar convênios, consórcios, né, com outros entes federativos, com a União, o Estado e também com outros municípios, né, e também com a administração pública indireta. Bom, compõe a administração pública indireta, para quem não sabe, né, que prestam serviços indiretamente ao poder público, que são as entidades como as autarquias, as sociedades de economia mista, as fundações e as empresas públicas, tá?
Então, o município pode celebrar contratos e convênios, né, com essas entidades também, assim como com outros entes federativos. Em relação à declaração do convênio ou consórcio, né, que são estabelecer essas relações, né, contratuais para prestação de algum tipo de serviço através de um convênio, através de um consórcio. Então, em relação a essas declarações que firmam esses convênios e consórcios, o inteiro teor sobre essas declarações devem passar pela ciência da Câmara Municipal, né, fazem parte da Câmara Municipal os vereadores, também o Tribunal de Contas e a Procuradoria-Geral do município. Então, a Câmara Municipal, o Tribunal de Contas e a Procuradoria-Geral do município devem tomar ciência em relação aos convênios e consórcios celebrados, né, devem ter ali registros em relação, né, a esses instrumentos jurídicos. Bom, quando é o aniversário de Japeri, né, que comemora-se no dia da emancipação política administrativa desse município, né, é celebrado no dia 30 de junho. É importante saber isso? Às vezes isso cai em prova, tá? Bom, além disso, são poderes do município independentes e harmônicos entre si. Eles possuem independência em relação ao seu funcionamento, mas eles têm que ter harmonia, eles têm que dialogar entre si. Legislativo, né, composto pela Câmara Municipal, e executivo, composto pelo prefeito, pelo vice-prefeito, também tem ali os secretários que auxiliam o prefeito. São símbolos do município: a bandeira, o hino e o brasão. Isso cai em prova? Cai. Tá? Então é importante saber que são 3 os símbolos do município: bandeira, o hino e o brasão. Símbolos, né, porque simboliza ali aspectos culturais, históricos daquele município. A Lei Orgânica de Japeri descreve mais detalhadamente em relação a esses 3 símbolos, fala quando é que a bandeira ela pode ser apresentada, né, em eventos, em edifícios públicos, particulares, em campos de esporte, em escritórios, em auditórios, conduzir em formaturas, desfiles, enfim, fala as situações em que você pode ter ali a apresentação da bandeira municipal, e coloca também situações em que a bandeira ela tem que ser levantada, né, hasteada diariamente. Na prática isso não acontece, né? Mas coloca aqui na lei orgânica, está escrito que nos edifícios sede da prefeitura e câmara municipal, nas escolas públicas e particulares e nas repartições municipais, incluindo da administração pública indireta. Fala sobre o uso do brasão, né, que é mais um símbolo do município de Japeri, né? Que o brasão de Japeri tem que estar ali presente, né, nos bens municipais, nas empresas, na administração pública indireta, nas placas indicativas de obras e serviços, tem que estar ali colocado junto, né, essas placas, o brasão do município de Japeri. E por fim também diz que incluem-se entre os bens do município também os bens imóveis, né, aqueles que você não pode deslocar, né, que são praça, rua, né, igreja, né, que fazem parte do domínio do território daquele município. E bem assim os que lhe vierem a ser atribuídos por lei e os que se incorporarem ao seu patrimônio. Então fazem parte, né, dos bens do município não só os bens imóveis, aqueles que não podem ser deslocados, como também os bens móveis. Bens móveis, vocês podem pensar em equipamentos, em veículos, enfim, né? Então fazem parte, né, dos bens do município, todos aqueles situados dentro dos limites do próprio município, sejam bens móveis ou imóveis. Vamos fazer uma questão, lembrando que em breve irei disponibilizar um simulado contendo 50 questões sobre essa temática. Também irei disponibilizar um simulado sobre o PME de Japeri, farei um combo promocional. Ainda não estão prontos esses documentos, assim que tiverem eu colocarei os links na descrição desse vídeo, tá? Também é muito importante para que vocês acompanhem, né, o lançamento de vídeo, também o lançamento do material, se inscrevendo, né, e também ativando o sininho. Vamos à leitura da questão. Segundo a Lei Orgânica de Japeri, constitui autonomias desse município, exceto, letra A autonomia política, letra B, a autonomia patrimonial, letra C, a autonomia financeira ou letra D, a autonomia administrativa. Não podemos esquecer que o que é cobrado por esses concursos, né, em relação à legislação sempre é a letra da lei. Quer dizer, sempre não, mas na maioria das vezes é a letra da lei, tá? Então, o que está escrito exatamente na lei, sem tirar nem pôr. Então, tem autonomia patrimonial no artigo 3º? Não tem. Tem autonomia política, financeira e administrativa, tá? Mas
patrimônio também tem a ver com gerenciamento, poderia estar embutido em outra autonomia? Sim, pode estar embutido em outra autonomia. No entanto, a gente tem que se ater ao que está na lei de forma expressa, tá? Portanto, a nossa exceção é a letra B e é a nossa resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal, né, que podem estar reforçando nos seus estudos. Tem playlist de diferentes bancas organizadoras de português com simulados de português aqui no canal. Tem playlist de legislação educacional, tem playlist de legislação ambiental, tem playlist contendo leis que são muito cobradas em concursos simulados, sobre leis que são muito cobradas em concurso público e tantas outras, tá? Então vocês podem estar aproveitando e estar explorando esses diversos conteúdos presentes aqui no canal, beleza? Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.